Olá, senhoras e senhores. No vídeo de hoje vamos apresentar uma conversa entre mim e meu irmão, para que vocês tenham a oportunidade de me conhecer um pouco melhor, oferecer um pouco mais da história por trás da jornada, de onde eu venho, quem eu sou, por que estou criando conteúdo, esse tipo de coisa. É um pouco improvisado, é um estilo de vídeo diferente do que já fizemos antes. Mas achei que seria uma boa ideia incluir isso no nosso conteúdo. Vamos começar. Só para finalizar um pouco o que Ivan disse, vou te entrevistar sobre algumas categorias diferentes. Quer dizer, eu obviamente sei um pouco sobre a sua vida porque sou seu irmão, mas talvez o público não saiba e provavelmente não saiba. Então vamos examinar diferentes categorias como histórico e jornada, explorando de onde você veio, como chegou à conclusão a que chegou hoje com base nas suas experiências de vida. Vamos também analisar sua mentalidade e crenças, as lições que você aprendeu e as habilidades que adquiriu durante seu tempo na escola, na universidade e como um empreendedor ativo e outros. Então, vão ter muitos tópicos, mas você vai tentar dissecá-los da maneira mais natural e conversacional possível. Então, vamos começar com antecedentes e jornada. Obviamente, Ivan, você se posiciona como um empreendedor e elogia o fato de que, você sabe, universidades eles são uma fraude. Essencialmente você acredita que há melhores caminhos para a educação que podem ser acessados sem necessariamente gastar dinheiro. E essa é a imagem que todo mundo vê de você na tela, que todo mundo vê no YouTube. Mas eu queria te perguntar, quem é você realmente? Além de empreendedorismo, quem é você? Onde você foi criado? Que idiomas você fala? Alguma informação que as pessoas possam não ver por trás das câmeras? Então, fora do empreendedorismo, eu sou o Ivan Bozenko. Então, este é o meu nome Bozenko se pronunciar de acordo com minhas origens. Eu nasci e cresci na Bélgica. Fui criado lá, fui para a escola lá, 6 anos em uma escola católica belga, e depois 6 anos em uma escola internacional de língua inglesa. Foi realmente lá que aprendi, obviamente, a falar inglês. Em termos das minhas origens, minha família é mista. Nós temos sangue russo, ucraniano e armênio na maior parte. Podemos ter algumas porcentagens pequenas aqui e ali e outras coisas, mas honestamente, isso realmente não importa. É também de onde vem meu sobrenome. Bozenko é um sobrenome ucraniano. Está na linhagem masculina da nossa família. É de onde eu venho fora do empreendedorismo. Sou alguém que está em uma jornada para me desenvolver e me tornar a melhor versão que posso ser. Acho que isso é algo muito importante para mim, porque acredito que é meu dever, como homem e como alguém que quer formar uma família no futuro. Acho que ao longo da vida você passa por diferentes jornadas, diferentes capítulos. E agora estou definitivamente no capítulo onde acredito que haverá o maior e mais exponencial crescimento que já vi na minha vida, porque é exatamente nesse momento que, para a maioria das pessoas, isso acontece. Obviamente, as pessoas têm diferentes caminhos, diferentes jornadas, mas eu acho que no grande esquema das coisas, dos 16 aos 35 anos, é quando você tem o maior impulso. E eu quero ser como uma esponja, absorver o máximo de conhecimento, tanta experiência quanto possível em todas as áreas, além de apenas empreendedorismo e gestão de um negócio. Também quero isso na minha vida pessoal, quero encontrar uma esposa, formar uma família, me aproximar de Deus. Praticar esportes, ler livros, aprender sobre história. Quero dizer, há realmente um monte de coisas diferentes nas quais estou interessado, mas eu também entendo que temos uma quantidade limitada de tempo, e com isso, precisamos ter diferentes focos em diferentes setores ao longo do tempo. Às vezes, você pode concentrar-se mais no seu negócio, que é, por exemplo, o que estou fazendo agora. Mas quando eu conseguir fazer crescer algo que considero suficientemente grande, poderei diversificar e entrar em outras áreas. Sabe, uma das principais coisas que você mencionou é conhecer a si mesmo. Isso é algo muito central. Quero dizer, não só para você, mas para, eu acho, a maioria dos seres humanos. Quando temos tempo para realmente refletir sobre essas coisas, porque todos nós, de alguma forma, somos pensadores excessivos até certo ponto, sabe? Gostamos de pensar e pensar. Isso é o que nos diferencia fundamentalmente dos animais. E você mencionou o fato de ter estudado durante 6 anos em uma escola católica e depois em uma escola de língua inglesa.
Você diria que alguma dessas experiências te moldou mais ou menos na busca pelo autoconhecimento? Você diria que uma foi mais revigorante que a outra? E de que formas e por quê? Acho que a minha educação definitivamente teve um efeito sobre a forma que sou hoje. Eu acredito que o efeito percentual que isso tem nas diferentes pessoas pode ser diferente. Às vezes a genética é mais forte do que onde você foi criado, mas acredito que o ambiente obviamente tem um grande efeito sobre quem você é. Eu acho que talvez a mudança de uma escola católica belga sendo criada na Bélgica, falando francês, entrar em uma escola que era completamente diferente para mim, já que eu não falava inglês e não entendia nada quando cheguei lá, e obviamente levou algum tempo para eu aprender o idioma. Acho que isso teve um grande efeito na minha educação, talvez mais porque fui colocado em um ambiente onde tudo o que eu era, tudo o que eu conhecia, foi mudado. Outra coisa que eu também percebi é que, ao frequentar uma escola internacional, pude ver e interagir com muito mais culturas diferentes. Obviamente, na minha escola católica, nós não éramos todos belgas, havia muitas pessoas de origens diferentes. Mas eu acho que na escola internacional, especialmente entrando naquela fase adolescente da minha vida, nos anos de adolescência, eu pude sentir essas diferentes culturas em um nível muito mais forte, porque nessa idade você começaria a falar sobre coisas mais interessantes, além de apenas cartas de Pokémon ou Legos e não, sim, obviamente isso é interessante, mas você falaria sobre política, sobre a economia, negócios, projetos, planos, um monte de coisas diferentes, religião. E nesse ambiente eu estava com pessoas que tinham opiniões diferentes e que eram, digamos, totalmente divergentes, das quais eu não concordava de forma alguma, mas algo que eu achei interessante e muito valioso nessa escola, especificamente, foi que na maioria das vezes, as pessoas que tinham opiniões diferentes estavam dispostas e capazes de debater. E eu acho que sim, isso é extremamente difícil de encontrar hoje em dia. E acredito que isso definitivamente me moldou e mudou o caminho da minha vida. Para onde estamos hoje? Ok, e até certo ponto, uma coisa que você mencionou, mas também estou entrando no tópico de ser jogado em algo com o qual você não está familiarizado. Você disse que quando você foi para aquela escola onde se falava inglês, você não falava uma palavra de inglês, e eu sei disso, porque também frequentei essa mesma escola. Mais tarde, você se formou nela e foi estudar na universidade, onde fez apenas um ano antes de dar um salto de fé no empreendedorismo. De certa forma, da mesma maneira que você foi jogado naquela escola, você não sabia nada de inglês e simplesmente teve que sobreviver até certo ponto. Não foi muito diferente do salto de fé que você deu no empreendedorismo. Você não sabia nada sobre aquele mundo. Você não tinha amigos específicos ou pessoas ao seu redor que estivessem nesse mundo, então você estava completamente sozinho. Igual quando você aprendeu inglês. O que te inspirou a dar esse salto de fé e começar a empreender, especialmente em uma idade em que a maioria das pessoas não pensava muito nisso? Eu acho uma parte muito forte. Um componente da minha vida tem sido o fato de que eu não interajo bem com estabelecimentos e autoridades onde você não tem a opção de tomar suas próprias decisões. Independentemente do caminho da vida que segui, em qual estágio de desenvolvimento, em qual idade, nunca consegui lidar com ultimatos. Quando alguém diz que você deve fazer isto ou aquilo, isso é algo com o qual eu não consigo interagir e que não consigo enfrentar. Eu diria que para mim é uma ótima pergunta. Para mim, entrar no mundo do empreendedorismo e dar esse salto de fé teve a ver com o fato de que eu simplesmente não me importava. Acho que isso é algo que muitos empreendedores têm. Eu não me importava com as consequências porque sei que, no estágio atual em que estou, não tenho esposa, não tenho filhos, a única responsabilidade que tenho é sobre mim mesmo. Essa é uma regra pela qual eu vivo. Seja o que for que aconteça na minha vida, se algo dá errado, a culpa é só minha. Nunca é culpa de outras pessoas.
para eu dar esse salto de confiança e decidir entrar no mundo do empreendedorismo, onde a maioria das pessoas da minha idade não dá esse salto de fé. Em vez disso, passam tempo na universidade, se divertem, aprendem uma nova habilidade, sabe, novamente na universidade, ou conseguem um emprego, algo que é estável, é algo que não ressoou bem comigo. Porque eu não quero viver uma vida comum. Eu quero viver uma vida extraordinária. E quando você entra em algo onde deseja não viver uma vida mediana como um todo, você precisa estar disposto, capaz e preparado para entender que haverá altos muito altos e pode haver baixos muito baixos. Mas essa onda, independentemente de onde você está, se está ganhando muito dinheiro, se está tendo muito sucesso, ou, por outro lado, se não está tendo sucesso e é muito difícil para você perseverar, a experiência que você adquire te desenvolve em um nível extremamente mais alto, o que considero ser muito diferente de alguém que trabalha, digamos, em um trabalho das 9 às 5, ou alguém que trabalha em uma startup ou é dono de um negócio. Porque quando você está nesse campo de ter uma startup, independentemente de você ser o CEO, o fundador ou um funcionário lá, você está a trabalhar com um monte de coisas diferentes, um monte de partes diferentes, e a responsabilidade que você tem é muito maior, porque é um pequeno negócio, ele precisa se desenvolver. E sem, digamos, aquele funcionário específico ou sem o fundador estar lá, pode não crescer e não alcançar nada. Enquanto que quando você está em uma grande entidade corporativa, em uma grande empresa corporativa, você é apenas uma pequena peça em um mecanismo gigantesco. Então, para mim, eu diria, a principal razão pela qual decidi entrar no mundo do empreendedorismo e a principal razão pela qual decidi dar esse salto de fé é porque quero absorver tudo o que a vida tem a oferecer. E entendo que se eu tivesse uma vida estável e normal, não conseguiria adquirir tanta experiência e tantas memórias. Como o que eu consegui ter, mesmo, digamos, nos últimos 2 anos, desde que entrei neste mundo do empreendedorismo. Ok. Você diria que teve algum arrependimento, meio que sobre o caminho que escolheu, sobre, sabe, decidir sair da universidade logo depois? Porque ao dar esse salto de fé, você dedicou muito tempo, obviamente, não só para pensar, mas principalmente trabalhar para isso. É, sabe, um investimento sério que você faz em termos de tempo para começar um negócio de mídia em crescimento. E deixar a universidade significa que você meio que abrir mão dessa segurança no futuro. Algumas pessoas diriam que foi um erro, porque você poderia ter simplesmente terminado. Tá? E sabe, estudar no Reino Unido, onde você precisa de apenas 40% para passar, provavelmente não é tão difícil. Mas você achou que isso não importava, e mesmo assim saiu. Algum arrependimento? Não tenho arrependimentos de forma alguma. Eu não vivo com uma mentalidade de ter arrependimentos. Isso não faz parte da minha vida. Eu acho que, seja lá o que aconteça, viver pensando no que aconteceu, por que eu fiz isso, eu prefiro, por assim dizer, ter o arrependimento de ter feito algo do que se não tivesse feito nada. Mas, mais uma vez, eu não vivo com a mentalidade de ter arrependimentos. O que eu diria é que eu não olho para trás de jeito nenhum, eu só olho para frente. E mesmo que, digamos, hipoteticamente, meu negócio vá à falência e eu perca tudo, a experiência que consegui ganhar nesses 2 anos é mais do que eu teria sido capaz de ganhar em qualquer trabalho, não importa em que área fosse. E agora que consegui ganhar essa experiência, eu tenho a habilidade, que para mim é a coisa mais importante. Porque, independentemente do cenário e do mundo em que eu seja colocado, sei que com o conjunto de habilidades que tenho, serei capaz de gerar renda. E eu acho que o potencial de crescimento com as habilidades que eu atualmente tenho e que ainda estou, obviamente, aprendendo, já que é um processo, você sempre aprende mais e mais ao longo do caminho. Eu acredito que o potencial que eu tenho em termos de gerar renda, em comparação com um emprego corporativo tradicional das 9 às 5, é como da noite para o dia por causa da diferença nas habilidades. Porque, mais uma vez, há o ditado que a primeira centena de mil que você fará é através de trabalho duro. A primeira centena de mil que você fará é trabalhando de forma inteligente. E o primeiro milhão que você fará é quando contratar pessoas que trabalham mais duro e de forma mais inteligente do que você, o que está na essência da vida. As pessoas podem pensar que existe esse termo solopreneur,
que significa que você é um empreendedor, mas trabalha sozinho. Você sempre será superado por uma equipe de pessoas, mesmo que elas trabalhem a 50% da sua capacidade, simplesmente pelo número de pessoas que eles têm. Então, para mim, dando esse salto de fé sem arrependimentos. Entendo. Você acha que muitas pessoas pensariam como você? Provavelmente muitas pessoas são cautelosas quanto a, você sabe, deixar um caminho estável e a outros riscos associados a isso. Como você acha que, no seu caso, você lidou com isso, sabe? Especialmente começando um negócio sem ter um diploma ou trabalho para se apoiar? Eu acho que a vida empreendedora não é para todos. De modo algum, acho que é apenas para um grupo seleto. Elon Musk uma vez disse, quando lhe perguntaram: como você conseguiu alcançar tanto sucesso? Ele respondeu: tolerância à dor. Qual é a sua tolerância à dor? Essa é a principal pergunta que ele fez ao entrevistado. Acho que quanto maior a sua tolerância à dor, mais coisas você poderá alcançar, porque quanto mais você cresce, mais responsabilidades, mais sistemas você precisa construir, mais organização, mais, novamente, responsabilidade, tantas tarefas que você precisa gerenciar. E com todo esse conceito de risco, eu acho que a vida é risco em tudo o que você faz. Algumas pessoas podem dizer que o casamento é arriscado. Para mim, não casar é mais arriscado. Algumas pessoas podem dizer que o empreendedorismo é arriscado, mas para mim, conseguir um emprego das 9 às 5 é mais arriscado. Porque há um potencial muito limitado em termos de crescimento. Agora, no trabalho das 9 às 5, você pode ter crescimento se, por exemplo, trabalhar em uma startup e conseguir de uma forma que você obtenha uma participação percentual na empresa. Então, sim, há potencial de crescimento porque o que você realmente investe nessa empresa trará retornos a longo prazo. Mas se você trabalha, digamos, em um banco ou, digamos, em uma grande empresa de distribuição como a Amazon, e você não está no topo de 1% dos membros lá, independentemente da posição de trabalho que você tenha, não há tanto potencial. E, para mim, essa ideia de risco é mais arriscado se eu não tivesse dado esse salto de fé. Acho que os momentos mais caóticos foram quando você simplesmente desistiu, certo? Simulation. O que você diria que foi durante o momento de reflexão? Qual você diria que foi o mais estressante para você? Acho que houve um momento. Tipo, eu não sou o tipo de pessoa que se estressa no geral. Acho que sou relativamente calmo em comparação com a pessoa média. Quando eu estava começando, não havia estresse. Porque comecei o negócio em janeiro de 2023. Em março, eu havia assinado com meu primeiro cliente. Recebi um cheque de 175 euros. Isso é cerca de 200 dólares americanos. Isso não era nada. Mas eu tive o primeiro dinheiro entrando. Fiquei extremamente feliz. No mês seguinte, ganhei 1.600 dólares. Então, bum, já foi um salto. Na verdade, não era a mesma quantia que, digamos, um banqueiro, mas começou a acumular relativamente rápido. Naquela época, eu não tinha estresse nenhum. Eu acho que a vez em que senti estresse foi um episódio com um dos meus clientes em que terminamos em maus termos e, para mim, o mais importante ao gerenciar um negócio B, 2B, é que você precisa ter uma comunicação muito clara em tudo o que você faz. Você precisa anotar tudo, precisa ter rapidez, precisa verificar tudo 2 vezes, e quando você apenas confia no processo, às vezes pode não acabar da forma que você deseja e espera. Eu nunca espero nada de ninguém. Mas com aquele cliente com quem trabalhei por um tempo substancial, você, claro, está tudo bem. Eu confio em você e espero coisas de você, mas você é diferente, porque somos do mesmo sangue. Eu diria que naquela época, com aquele cliente específico, já havia passado algum tempo desde que começamos a trabalhar juntos e tudo entrou em movimento, tudo foi sistematizado e as interações que, digamos, eu tenho com os clientes atuais, que são praticamente diárias, eram muito diferentes com eles. Infelizmente, não sei. Terminou em maus termos. E por causa do fato de ter terminado em maus termos, isso influenciou e me causou algum estresse, porque quando você administra um negócio business to business, ter boas relações com seus clientes é a coisa mais importante.
Então eu diria que houve algum estresse nesse ponto, mas as lições que aprendi e como consegui me recuperar dessa situação desconfortável me colocou em um nível de profissionalismo que acredito nunca ter alcançado quando comecei e que consegui alcançar por causa dessa experiência. Por que você não entrou em um negócio entre empresas? Eu acho que os negócios B2B são a melhor maneira de começar a ganhar dinheiro online, especificamente porque não há tanto investimento inicial. Você só precisa aprender uma habilidade, depois precisa ser capaz de oferecer essa habilidade e então precisa ser capaz de delegar diferentes tarefas para que possa automatizar todo o processo. Acho que essa foi a principal razão pela qual comecei um negócio B2B, mas inicialmente eu comprei um curso de agência de marketing de mídias sociais, que eu assisti e no qual investi cerca de $1.000. E quando terminei de assistir, percebi que não era de todo o que eu queria fazer, porque entendi que havia simplesmente muita concorrência no mercado. E então eu me perguntei, o que é que eu posso oferecer ao mercado? Que habilidades eu possuo? O que posso monetizar a partir do que sou capaz de fazer? E eu tive uma reflexão. Porque antes de começar a minha agência de GUM, acho que experimentei vários negócios diferentes, desde vender álcool no Reino Unido, tentar abrir uma empresa, muito caro, não fiz. Dropshipping, testei algumas coisas, um canal no YouTube antes deste, onde eu fazia entrevistas na rua. Algumas coisas diferentes, nada realmente deu certo. Então, naquela época, antes de decidir realmente desistir, eu me perguntei: qual é a habilidade que eu tenho e que conheço mais do que outras pessoas? E então me lembrei que antes disso, eu tinha uma conta no TikTok que cresceu para 225 mil seguidores, onde eu fazia TikToks comparando diferentes países. Obviamente você sabe muito sobre isso, e eu filmando. Até mesmo neste quarto eu costumava gravar vídeos diferentes. E então, quando me pergunto o que é que eu sei e o que é que eu posso oferecer, percebo que tenho um entendimento sobre conteúdo de curta duração e como conseguir que clipes curtos gerem visualizações. Inicialmente, com essa ideia, comecei uma agência de vídeos curtos onde trabalhávamos apenas com produção em massa de conteúdo curto. E com o tempo, isso evoluiu para uma agência GAN, que a propósito vai ser um dos nossos programas pagos no Business Revolution. 22 modelos de negócios, 17 gratuitos, 5 pagos. Obviamente você sabe como é, eu tinha que mencionar isso. Mas sim, essa é basicamente a história. Ok, bem, acho que agora podemos falar um pouco sobre suas mentalidades e crenças, porque sua trajetória é importante no seu percurso, especialmente como você, sabe, ela se estendeu por diferentes idiomas, diferentes geografias em contextos completamente diferentes, porque também passamos pelo Covid, que teve suas próprias implicações sobre o ensino universitário e, com certeza, sobre a sua decisão. Mas quero falar um pouco mais sobre sua mentalidade e suas crenças. E a primeira pergunta que tenho para você é: quais valores ou crenças pessoais você tem que moldaram sua abordagem à vida e aos negócios em geral? Talvez três sejam um bom ponto de partida. Os primeiros que vierem à mente, você não precisa pensar muito nisso. Eu acho que, em primeiro lugar, número um tem que ser disciplina. Acho que fui criado em uma família. Eu não acho que a disciplina foi muito imposta a nós quando éramos crianças, mas acho que os padrões eram bastante altos por causa de quem somos, por causa do nível dos nossos pais e de outros membros da nossa família. E eu acho, talvez isso tenha vindo mais da minha mãe do que do meu pai, mas havia algumas expectativas, e para que pudéssemos alcançar o que quer que desejássemos alcançar, fosse na natação, boxe, aulas de piano, entrar em uma escola para aprender um novo idioma, qualquer que fosse o caso, as expectativas eram sempre de que você precisava se sair bem. Você precisa absorver isso e precisa fazer o que tem que ser feito. Acho que a disciplina foi incutida em mim desde jovem, e acho que isso é algo com o qual sempre tive uma relação. Eu acho que da disciplina isso iria para as minhas próprias expectativas de mim mesmo. Eu acho que as pessoas neste mundo não esperam tanto de si mesmas como um todo. Eu, por minha vez, espero muito de mim.
porque mais uma vez estou nesta jornada de autodesenvolvimento. Quero ser a melhor versão de mim que eu possa ser, quero ser um exemplo para as pessoas que assistem ou para meus futuros filhos. Acho que isso é algo muito importante para mim. E eu acho que isso vem de ter altas expectativas pessoais de si mesmo. E além disso, eu também diria que então disciplina, próprias expectativas, expectativas pessoais. E talvez diversão na competição. Desde jovem eu sempre fui uma pessoa muito. Sempre gostei de competição. Acho que a competição é extremamente boa porque, mesmo que seja na família, vocês se incentivam a ser melhores. Penso que se você tem, digamos, um irmão, uma irmã ou um amigo muito próximo que é bom em algo que você também gosta de fazer, isso o impulsiona a ser melhor. Uma maneira muito boa de ilustrar isso é, digamos, quando tínhamos aulas de natação. Então, apenas para contextualizar para o público, quando tínhamos aulas de natação, nadávamos profissionalmente na Bélgica e depois nadávamos como amadores quando ficamos um pouco mais velhos, porque simplesmente não tínhamos tempo para participar de competições todos os sábados. Quando nadávamos como amadores, geralmente ficávamos entre os 3 melhores nadadores e com uma diferença muito grande para os outros. Eu ficaria em terceiro, segundo ou primeiro, o mesmo aconteceria com meu irmão. E havia um outro cara que era simplesmente um nadador incrível. Ele costumava ficar em primeiro lugar. Quero dizer, nós seríamos os primeiros se ele não estivesse lá. E tem essa coisa quando você nada, que há muitas pessoas, obviamente, na piscina, e você tem raias onde precisa nadar de um lado para o outro. E quando você nada, se você quiser ultrapassar a pessoa que está à sua frente, o que faríamos é, digamos, nadar e tocaríamos no pé da pessoa à sua frente, isso seria muito irritante para a pessoa que está nadando na frente. Mas então eles tentariam nadar mais rápido ou sairiam do caminho e deixariam a pessoa passar. Fazíamos isso o tempo todo. E isso era incrível porque nos incentivávamos mutuamente. E acho que isso se aplica a qualquer coisa que você faça na vida. Mas para mim especificamente vem do fato de que quando eu realmente gosto de fazer algo, eu amo nadar, amo boxe, amo calistenia, amo negócios. E quando eu tenho concorrentes, por assim dizer, inimigos que me pressionam, que me empurram para alcançar um nível melhor, isso é bom para mim, é bom para eles. E eu acho que você se desenvolve muito mais rápido quando está em um ambiente assim. Então eu diria essas 3 coisas principais. Você acha que é necessário uma mudança de mentalidade para fazer, né, a transição de um trabalho tradicional, digamos, das 9 às 5, para um caminho empreendedor? No seu caso, o que te ajudou a fazer essa mudança? Acho que minha vida toda fui um empreendedor, então não acho que tive aquela forte mudança do horário comercial para ser empreendedor, porque as únicas coisas que tive como empregos de horário comercial foram trabalhos de estudante em fast food, cuidando de alguns animais de estimação durante o verão, levando comida para eles, levando-os para passear. Então eu não diria que tive muita experiência em relação ao mundo do trabalho das 9 às 5. Eu sempre fui alguém que gostava de fazer negócios, atividades paralelas, coisas desse tipo nesse mundo, mas eu diria que, para alguém que está no mundo das 9 às 5, da forma como eu vejo, acho que você precisa ter algumas qualidades que estão ou não estão em você e são muito difíceis de cultivar. Uma delas seria não se importar, não se importar com o que os outros pensam, não se importar com o risco. Não se importar com os potenciais efeitos negativos que seu salto de fé possa ter. Além disso, eu diria que, obviamente, a competição precisa existir. Se você não for competitivo, não conseguirá atuar no mundo dos negócios. Qualquer que seja o negócio em que você está entrando, mesmo que seja um nicho emergente no qual quase nenhum empreendedor esteja e, digamos, você possa se tornar o primeiro grande player ou algo do tipo, ainda assim você precisa ter concorrência no caminho para o novo. Porque de onde vem o negócio? Do capitalismo. O capitalismo é competição em sua essência. Acho que se você não tiver essas 2 qualidades, pode ser difícil para você ser um empreendedor. Mas também às vezes você pode ter essas qualidades. Mas você não deveria ser um empreendedor.
O que quero dizer com isso é que algumas pessoas são competitivas, elas têm garra, elas não se importam, mas elas tentam ser empreendedoras por, digamos, 2 a 3 anos e simplesmente não dá certo. Porque o fardo é grande demais, e essas pessoas podem estar em uma posição muito melhor sendo o braço direito daquele empreendedor que assume. Porque, fora todas as diferentes coisas que as pessoas dizem online, o empreendedorismo não é tão fácil no grande esquema das coisas. Você está equilibrando várias coisas diferentes, e quando você está começando, acaba fazendo praticamente tudo. Porque quando você está contratando novas pessoas, ainda há um período em que precisa verificar 2 vezes para garantir que estão fazendo tudo corretamente. Você precisa se comunicar com os clientes, precisa ter sua contabilidade em ordem, você precisa ter o registro em ordem se você for para um novo país, você precisa ter toda a burocracia em dia, todos os documentos legais, toda a comunicação, todos os aplicativos, todos os pagamentos, tudo organizado. E para algumas pessoas, conciliar todas essas diferentes tarefas é muita responsabilidade, é uma carga excessiva, e então eles acabam se esgotando com o tempo. Porque eu também diria que o empreendedorismo é um estilo de vida. São 7 dias por semana. Especialmente quando você está na fase inicial, provavelmente nos primeiros 5 a 10 anos, você tem que viver para o seu negócio. Não há dias de folga. Porque se você é o fundador e o diretor executivo, se tirar um dia de folga, alguém pode fazer algo errado. Alguma coisa pode acontecer. Agora, é verdade, você não deve verificar tudo em excesso, porque há algumas coisas que podem ser totalmente automatizadas e isso está bem. Mas se, por exemplo, você estiver declarando impostos e tiver algumas pessoas que têm carregado os recibos ou as faturas, ainda precisa verificar tudo novamente antes de enviá-los para garantir que tudo esteja correto. E esse é apenas um exemplo que vem junto com tudo quando você administra um negócio. Então, se você não tem competição, se você se importa demais com o que os outros pensam, se você não consegue lidar com o fardo, essas são coisas que você precisa ter para poder ser um empreendedor. Certo. E quais foram os maiores equívocos que você tinha sobre sucesso ou riqueza antes de começar toda essa jornada que você tem falado? Além desses equívocos, de certa forma, como sua visão mudou? Passando por um processo de, você sabe, eu vou fazer, como você disse, que quer um trabalho das 9 às 5, mas você ainda ponderou essas duas opções antes de tomar uma decisão. Sim, acho que antes de entrar no mundo do empreendedorismo, eu tinha a ideia de que era como nos filmes. Você é dono de um negócio, está de terno, tomando decisões, mas é tranquilo, é bastante confortável. Sim, talvez você esteja fazendo várias coisas diferentes ao mesmo tempo, mas está tudo bem. Na realidade, a quantidade de trabalho foi muito mais do que eu originalmente esperava. Acho que isso foi uma grande diferença em termos de o que eu originalmente pensei e como acabou sendo. Existe um livro, acho que se chama Trabalho de 4 horas por semana. Se você quer um sucesso verdadeiro, essa lógica não se aplica. Se você quiser ter algo automatizado e ganhar um pouco de dinheiro, digamos hipoteticamente falando, 10 mil por mês, isso talvez seja possível no futuro se você fizer isso por 10 anos. Talvez você consiga implementar sistemas e ter essa quantia de dinheiro. Mas se você quer ganhar dinheiro de verdade, se você quer fazer mudanças, se você tem uma visão, uma missão, 4 horas não vão ser suficientes. Você vai ter que trabalhar 7 dias por semana, provavelmente 10 horas, 12 horas, 14 horas por dia. É o seu dia inteiro, você está colocando tudo nisso. Mas uma coisa que percebi é que qualquer que seja o objetivo que eu me proponha, eu sei que tenho a dedicação necessária para concluir e posso alcançar qualquer coisa que eu me proponha, independentemente da área que for. Quando eu estava começando, definitivamente tinha uma visão diferente de quanto trabalho o empreendedorismo exige. Isso mudou com o tempo, com certeza. Quais foram algumas das coisas que você teve que sacrificar para cumprir essas horas? Vida social. Grande pergunta. Obviamente, agora eu consigo alternar entre meu negócio e minha vida social, posso interagir com as pessoas com certeza, mas houve momentos em que eu acordava às 8 da manhã, ia dormir às 2 e trabalhava da manhã até a noite. As únicas pausas que eu fazia eram quando ia cozinhar. Às vezes eu nem cozinhava porque tínhamos muitas coisas acontecendo, o que obviamente não é saudável, não é assim que deveria ser, mas quando você tem, digamos, um grande cliente e ainda não tem muitos funcionários na sua equipe e precisa fazer um monte de coisas que podem extrapolar, você sabe, os limites. Mas, sim, eu diria que o número 1 é a vida social. Isso realmente tem um impacto. Empreendedorismo definitivamente pode ser solitário, porque se você quer alcançar objetivos, quer realizar coisas, vai ter que dedicar muitas horas.
E você vai ter que sacrificar sair, sacrificar ir a festas. Talvez em um domingo, quando você estiver em um jantar de família, receba uma ligação de um cliente e precise atendê-la. Porque você precisa ir além para esses clientes para mantê-los. Especialmente quando você está naquela fase inicial de startup, você realmente quer se destacar da concorrência. E como você pode fazer isso é estando totalmente envolvido no seu negócio. Então você precisa fazer esse sacrifício. Você já alcançou em 2 anos o que muitas pessoas consideram um objetivo de vida? Como você define sucesso para si mesmo ao avançar com um novo projeto seu? Acho que o empreendedorismo está realmente dividido entre dois grupos. Primeiro, aos empreendedores que só pensam em ganhar dinheiro. E então aos empreendedores que pensam em uma visão. Eu, como muitos podem considerar, já atingi grandes níveis de sucesso. Agora, é verdade que não ganhei milhões por mês, mas ganhei uma quantidade significativa de dinheiro. Muito mais do que qualquer médico ou advogado por aí. E eu acho que a primeira etapa que você tem é administrar um negócio apenas para ganhar dinheiro. Você tem uma meta específica do que quer ganhar por mês, você quer fornecer valor, mas sua principal motivação é ganhar dinheiro. Esse foi o primeiro impulso que eu tive. Dentro desses 2 anos gerindo minha agência de goma, meu objetivo era obviamente fornecer valor, ser respeitoso, fazer tudo corretamente. Mas o principal motivador que eu tinha era ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro para estar confortável, para ter um plano B, uma reserva, para estar tranquilo e para saber que, mesmo que, digamos, por um ano inteiro eu não ganhe dinheiro, estou bem, tenho dinheiro, posso cuidar de mim mesmo. Mas agora que alcancei isso, tudo se tornou bastante entediante, relativamente rápido, porque honestamente virou apenas um trabalho. E minha mudança foi para uma visão, uma missão, onde eu quero fazer algo de que realmente goste e que não pareça um trabalho. Eu acho que se você começar, por exemplo, seu primeiro negócio, seja um B2B, um B2C, qualquer um desses negócios que temos no programa pago ou no programa gratuito, é para construir uma base para você, para que depois disso possa entrar em algo que realmente deseja fazer. Tenho muitos projetos diferentes que quero realizar nesta vida, mas também entendo que tenho um tempo limitado disponível, então não vou conseguir fazer tudo. Mas, quando você tem uma visão e tem coisas que quer alcançar, você obtém tanto prazer disso que fica parte do seu estilo de vida. Não é como se você estivesse acordando para ir a um emprego. Não é como se você acordasse e dissesse: meu Deus, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, meu Deus, eu não quero fazer isso. Você acorda animado, nem quer dormir, só quer trabalhar o tempo todo porque obtém tanto prazer disso. E eu acho que agora entrei nesta fase de visão e missão, onde realmente obtenho prazer do trabalho que faço. Quer dizer, obviamente, eu já tinha prazer antes porque estava aprendendo um monte de coisas, mas quando você tem um objetivo, algo que você quer fazer, onde deseja mudar vidas. Isso tem um efeito motivacional completamente diferente em você. Entendo, mas essa vai ser a vida profissional. Quais você acha que são as outras coisas que você tem que fazer ao seu redor para te ajudar a focar em dedicar as horas, em se manter dedicado ao seu trabalho, em construir esse futuro? Porque, obviamente, isso requer tempo, requer esforço, requer energia. E fazê-lo sem preparação pode ser difícil. Então, quais são as coisas ocultas ao redor que tornam possível para você continuar avançando? Acho que há apenas duas maneiras de responder a essa pergunta. A primeira é a abordagem de Elon Musk. Qual é a sua tolerância à dor? Apenas trabalhe, 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 trabalhe. É isso. Mas isso é muito difícil para 99,9% das pessoas. Porque se, digamos, mesmo por um ano tentar fazer um experimento, acordar todo dia às 8 da manhã e ir para a cama, digamos, às 2 da manhã, 7 dias por semana durante um ano inteiro, acho que só há, não sei, 1.000 pessoas no mundo todo que conseguem fazer isso. É extremamente difícil. Para você conseguir continuar em frente e continuar batendo ponto, colocando as horas, você precisa ter sistemas, precisa aprender isso por si mesmo. O que eu posso dizer sobre mim é que esportes são extremamente importantes. Fazer coisas que mudem o estado do meu cérebro, ter uma conversa com alguém, ligar para alguém, sair, malhar, tomar um banho frio, assistir a um vídeo, talvez beber um pouco com amigos, socializar,
sair para um encontro, conversar com uma garota, todas essas coisas me ajudam a gerenciar meu estado emocional, para que eu não entre em um estado de ser um robô e apenas, você sabe, viver na minha caverna e trabalhar em um negócio. Então acho que isso é uma dessas coisas. Mas sim, eu acho. Fora isso também, é importante desenvolver-se em outras áreas. Muitos gurus de negócios dizem que você precisa trabalhar muito, abrir um negócio e ganhar dinheiro, porque isso é tudo que importa. Mas no final do dia, além de ganhar dinheiro, há muitas outras coisas em que você tem que se desenvolver, especialmente como homem. Se você tem padrões e coisas que quer alcançar, uma esposa específica que deseja ter, certos filhos, uma família determinada, um certo nível, só ganhar dinheiro, se você é algum tipo de nerd que não tem um corpo bonito, não quer se desenvolver intelectualmente e é apenas um cara meio esquisito, não vai ser atraente para a maioria das pessoas. Você só vai atrair interesseiras ou não o tipo ideal de mulher. Então, eu diria que, além de trabalhar nos negócios, é muito importante desenvolver-se em outras áreas. Fique mais inteligente, fique mais forte, fique mais confortável em situações desconfortáveis. Mesmo, digamos, lutando, falando com uma garota, falando para uma audiência, sendo um orador, falando em público, fazendo uma apresentação, sem se importar. Porque no final das contas, vivemos uma vida. E eu acho que muitas pessoas estão preocupadas com o que os outros pensam. Honestamente, eu realmente não me importo com o que os outros pensam. É verdade que não vou sair correndo nu pela rua fazendo coisas loucas, porque isso simplesmente não faz parte de quem eu sou. Não é assim que testo meus limites. Mas definitivamente acho que tiro algum prazer, por exemplo, ao simplesmente me aproximar de alguém na rua e dizer oi, ou chegar até alguém e dizer que ama essa jaqueta, onde a comprou. Mano, você está tão bem, você não canta algo assim. É uma pequena adrenalina, mas faz você se sentir bem. O mesmo acontece com sair para encontros, jantar com pessoas que você pode não conhecer muito bem. Tira a pressão. E quanto a trabalhar aos domingos, não é difícil? Acho que trabalhar aos domingos era difícil antes, mais difícil do que é agora. Acho que realmente gosto do que faço, e obviamente quero lançar o projeto no 1º de janeiro, então preciso atingir as metas. Acho que é algo da minha personalidade, sou um workaholic, então independentemente de ser agora, quando tenho um monte de coisas que preciso fazer, ou mais tarde quando ainda terei coisas que talvez eu não precise fazer, mas eu vou colocar muitas coisas na minha agenda para continuar trabalhando sem parar. Esse é apenas o tipo de personalidade que tenho na fase específica em que estou. Talvez isso mude no futuro. Mas hoje está tudo bem, eu adoro. Ou as habilidades que você adquiriu com essas barreiras e quais foram essas barreiras? Acho que vou sinceramente fazer um vídeo sobre esse tema, porque há tantas coisas diferentes sobre as quais podemos falar extensamente. Eu diria que algumas coisas que estão surgindo agora. Número 1 é velocidade. Velocidade é tudo. Velocidade mata, como dizem. Quando você dirige um negócio, precisa ter velocidade em tudo que faz. Você precisa ter velocidade ao entregar resultados. Você precisa ter velocidade na comunicação. Você precisa ter velocidade. Tanto quanto possível, mas sem diminuir a qualidade do que você está oferecendo. Porque se você entregar algo em 15 minutos, mas for uma porcaria, então não adianta. Mas se você puder implementar sistemas de forma a otimizar tudo, então você pode ser completamente diferente da concorrência como um todo. Além disso, eu diria também sistemas. Ter sistemas é extremamente importante. E isso é algo que eu encontrei mais recentemente ao entrar neste projeto da Bojanco. Porque antes de administrar a Groyer Media, que eu ainda estou gerindo, mas acho que há talvez 6 etapas do cliente ao resultado final. Ou talvez 8 coisas diferentes pelas quais precisamos passar para conseguir um cliente e começar a entregar resultados. É relativamente simples. Agora, com a Board Co, há provavelmente 50 coisas diferentes. Porque temos o site, temos a redação publicitária, temos os e-mails, temos as contas de redes sociais, temos tradução, temos gravação de conteúdo. Quero dizer, isso só para citar alguns. Sem ter sistemas adequados implementados, você não consegue funcionar bem, pois preciso estar explicando tudo o tempo todo para, digamos, um funcionário ou um prestador de serviços. E isso consome muito tempo.
Eu não posso fazer tudo isso quando temos tantas coisas que precisamos fazer, tantas metas que precisamos atingir. Então, as primeiras coisas que vêm à mente agora, eu diria rapidez, eu diria sistemas. E então eu diria comunicação, como mencionei anteriormente na nossa conversa, mas a comunicação é essencial. Se você não tem comunicação, você não pode ter um bom relacionamento com as pessoas. E comunicação não é apenas escrever uma mensagem, é fazer uma ligação, uma chamada de vídeo de tempos em tempos. Porque se você não se comunica e perde o contato, o cliente vai sentir que não está sendo ouvido. Eles vão sentir como, ok, eles estão apenas fazendo algo. Não sei o que está acontecendo. Isso não é bom. Isso não está certo. Você precisa estar verificando, você precisa estar fornecendo valor, você precisa estar se comunicando, você precisa estar fazendo isso de uma maneira em que eles entendam tudo o que está acontecendo. E qual é a melhor maneira de fazer isso? Com rapidez e com sistemas. Assim eles entendem, certo? Eu não sei, um vídeo foi filmado. Estes são os 6 passos que vão acontecer. Vamos enviar isso para você. Temos essa ferramenta de gestão de projetos. Estamos carregando tudo aqui. Estes são todos os passos. Você tem acesso a isso. Pode verificar todos os dias, mesmo sem estarmos nos comunicando com você. Então, digamos que uma vez por mês você os chama sempre. Relatório de desempenho. Atualizações, estratégias, como otimizar nosso relacionamento de trabalho. Sim, eu diria que essas 3 coisas são as primeiras que me vêm à mente agora. Espero que você tenha gostado de assistir ao vídeo de hoje. Podemos fazer mais alguns desses. Eu acho que foi uma conversa muito boa. E assim, espero te encontrar no próximo.